90% dos casos de suicídio, 95% é evitável, porque é fruto de uma doença mental. Disparadamente na frente vem a bipolaridade. A bipolaridade, ela vem com uma energia que o cara, quando está na euforia, ele é brilhante, mas quando ele cai, é a depressão mais funda que tem. Ele é dos opostos. Ou ele está muito, muito, muito feliz, que é a euforia, que é uma alegria injustificável, ou ele está no fundo, no fundo, no fundo. Existem escalas na bipolaridade? Existe. Tipo, o cara, ele não fica muito feliz, mas também não fica muito pra baixo. Existe. Mas tem o cara que fica muito pra lá e muito pra cá. Existe, por isso tem o tipo 1, tipo 2. Tem Tá. a distimia, que é como se fosse uma depressão leve e crônica. Tem a própria bipolaridade, é que você tem a euforia, tá? E essa é mais difícil, e depois a depressão. E tem uma bipolaridade, tipo 2, que você não chega a ter euforia, você tem uma hipomania. Não chega a ter uma coisa assim extravagante, tá? Porque, por exemplo, o cara que está em euforia mesmo, ele não tem sono. Ele fica hipersexualizado, ele trabalha compulsivamente, tem ideias compulsivamente, ele não tem necessidade. Chega uma hora que você interna, não é por nada, você interna porque senão ele vai entrar em colapso. Ele vai morrer de arritmia, porque ele não dorme, ele não para de falar, ele não para de transar. É como tudo ficasse muito, muito over. Entendi. E quando ele vai para a depressão, essa depressão é um buraco, é como se ele saísse do 20º andar para o -20. Entendi. Por isso que ele é mais fácil de suicidar, o bipolar. Porque como ele sabe Essa o máximo... oscilação é rápida? Essa oscilação, não é rápida. Não é uma instabilidade. O borderline é mais instável. Tá. O bipolar, não. O bipolar, você vê nitidamente, quando ele está na euforia, aquilo que eu falei, ele não dorme, ele tem uma hipersexualidade, ele não se cansa. Tanto que, às vezes, você chega, parou, vamos botar para dormir, porque senão ele morre de arritmia cardíaca. Não come, nada. Muitos gastam demais, né? Tem alto consumo. Consome. Aí quando tá em mania, tipo, eu namoro com a filha do Bill Gates. Nossa. As coisas muito loucas, né? É uma coisa que você fala assim, o discurso você vê que não é possível. Porque é uma coisa de grandeza, sabe? É uma coisa... Tudo exagerado, tudo né? Exagerado. Tudo muito exagerado. E quando ele desce demais. Aí o que acontece? Como essa descida, o cara já teve no 20º andar, ele vai para o -20, ele chega lá embaixo e fala assim, nunca mais vai voltar. É a hora que ele se suicida. Porque o bipolar, ele nunca quer tratamento na fase de euforia. Porque para ele está ótimo, ele é o Superman, é a Mulher Maravilha. Agora, quando ele deprime, talvez seja a coisa mais difícil. E essa oscilação, ela tem causas, eu imagino. Ela não é do nada, ou é? Pode ser do nada. Puta, isso Aqui é perigoso. tem causa, é o borderline. Porque o borderline ele é tão sensível ao que está em volta, que, por exemplo, se o namorado falar assim, olha, hoje eu não vou poder, que eu estou aqui no trabalho, ela já fica, não, mas ele vai encontrar com outra mulher. Não, isso aí está mentindo, eu vou seguir, eu vou não sei o quê. Por quê? Porque ela depende daquela pessoa para viver. Ele tem um estímulo externo, então, ele tem essa variação, por isso que a gente fala aqui no borderline, você tem uma instabilidade de humor. Na bipolaridade, você tem uma troca mesmo. Isso leva um tempo, não é assim de uma hora para outra. Eu li certa vez que parece que, posso estar falando uma besteira, que o organismo, ele é uma defesa, inclusive, do organismo, né? O quê? Porque o cara, como você falou, o cara tá tão acelerado, mas tão acelerado, que o organismo fala assim, cara, eu preciso desligar, e aí desliga, e aí é uma depressão a consequência profunda. é a depressão profunda. Eu não sei se é defesa, por exemplo, mas é uma coisa que não dá para continuar naquele ritmo. E aí precisa desligar, e aí quando desliga, vai para a depressão. São as depressões mais dramáticas e mais difícil de tratar, porque quando você dá um antidepressivo, corre o risco dele virar para euforia de novo. E é isso que eu estou falando, são todos tratáveis, mas o problema é que você convencer um bipolar a manter tratamento é horrível. Porque quando você tira ele da depressão, mas não deixa para euforia, ele fala assim, não, mas assim não vale a pena. Eu era feliz, você está acabando com a minha felicidade. Imagina, um cara que não cansa de trepar, não precisa dormir, comprando horrores, como se não houvesse amanhã. Tudo, você vai ver, eu tive um paciente que ele, quando entrava em euforia, ele ia para Prado Júnior.
pegava aquelas mulheres todas ali daquelas casinhas infernais, né? Daquelas boates, pagava para todo mundo a noite inteira. Aí teve uma vez que ele estava perdido, né? E que ele desaparecia. E aí eu cheguei no consultório no dia seguinte, tem uma menina com uma bota até aqui, uma mini saia desse tamaninho, assim, com umas perucas, uma coisa. Estava esperando a senhora, mascando chiclete. Falei, pois não. Olha, fulano foi ontem lá. Eu falei, você achou? Ele está lá. Não, mas não sei onde ele mora. Mas ele me disse que a senhora podia liberar para ele me dar um carro. Ele me deu um carro. A senhora vai liberar? Eu falei, olha só, ele está em euforia.